Bíblica Reflexão, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Jundiaí. Pastor, aproveitando, eu estou lendo correto? Conferencista bíblico e autor pela Bíblica... Pela editora. Pela editora Bíblica Reflexão, que eu já li aqui da outra vez, fiquei um pouco confuso. Maravilha, satisfação tê-lo conosco, pastor, em até 2 minutos as suas considerações iniciais sobre o assunto. Bom, é um prazer enorme poder discutir esse assunto com vocês. A gente entende que a guarda do sábado, ela é bíblica desde a criação do mundo, a partir do 7º dia da existência do mundo, quando a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. A partir daí, todo o 7º dia subsequente à criação remonta àquele primeiro sábado, que foi um dia abençoado por Deus. Aquele ponto da história humana não existiam judeus, não existiam religiões, mas Deus já havia instituído a guarda do sábado para a humanidade. Depois isso vai ser confirmado no Novo Testamento, quando o próprio Cristo, Senhor do sábado, vai dizer que, de alguma forma, então, o sábado foi feito para o homem, né? O antropos, não unicamente para uma etnia ou judeu. A partir dessa perspectiva de que Jesus é o Senhor do sábado, a gente identifica inclusive uma das questões da divindade de Cristo, né? O 7º dia, o sábado de quem? Do Senhor teu Deus. Ao Cristo afirmar que ele é o Senhor do sábado, ele estabelece a sua divindade. A partir daí, existem inúmeras polêmicas a respeito da guarda do sábado, especialmente nas cartas de Paulo. Creio que a gente vai poder tratar um pouquinho sobre isso no debate. Algumas questões que pretendem relativizar um pouco a necessidade da observância do sábado aos cristãos no Novo Testamento, mas a gente entende que, por exemplo, diferentemente do que há sobre a circuncisão no Novo Testamento, onde há uma ideia absolutamente clara de que não há necessidade mais de circuncisão física a partir do Novo Testamento da fé em Cristo, não há a mesma indicação clara sobre a não necessidade na guarda do sábado, e em função disso cremos que o mandamento do sábado permanece vigente também hoje, também aos cristãos. Maravilha. Conosco também o pastor Roberto Carlos Cruvinel, que é pastor da Igreja do Brasil para Cristo e também está ligado à Convenção das Assembleias de Deus, a Comadesp, mestre em teologia com especialização em filosofia cristã pela Faculdade João Calvino, diretor na Escola Teológica Pastor Vigílio dos Santos Rodrigues, também professor de grego. Pastor Cruvinel, até 2 minutos para suas considerações iniciais. Meus amados irmãos, nós não aceitamos a guarda do sábado, inclusive o tema é devemos. Ora, se você coloca a palavra devemos, você diz que isso é condição sine qua non, quer dizer, uma condição imprescindível. Se você diz que a guarda do sábado é condição imprescindível, você invalida o sacrifício de Jesus. A Bíblia não diz, em Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor e guardar o sábado será salvo. A Bíblia não diz isso. Na verdade, no Antigo Testamento existem, por parte daqueles que guardam o sábado, uma série de interpretações equivocadas, tanto no texto hebraico, quanto no texto em língua portuguesa mesmo. Por exemplo, nos 50 capítulos do livro de Gênesis, você não encontra um texto bíblico dizendo que se deve guardar o sábado. O pastor falou que ele descansou, mas descansar não é uma ordenança. Deus descansa, onde é que está a ordenança aí? Qual é o texto bíblico? Qual é o texto que pode ser claramente interpretado como Deus mandando que o homem guardasse o sábado no livro de Gênesis? Bom, no livro de Êxodo, você vê no capítulo 20, no Decálogo, a instituição do sábado. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, nós vemos que o sábado é um memorial para o povo de Israel. Ora, guarda o sábado, então se circuncide também, não é? E viva pela lei. Pela lei ninguém é justificado. No Novo Testamento, nós temos diversos textos falando sobre a questão dos mandamentos. Qual é o mandamento que está defendido por Jesus? Não é a guarda do sábado. Aliás, no meu entendimento, falar que a guarda do sábado é imprescindível para o cristianismo é invalidar o sacrifício de Cristo e, no meu entendimento, pode incorrer numa heresia muito perigosa. Maravilha, tendo então aí as considerações iniciais, o pastor Ezequiel Gomes, ele diz que devemos guardar o sábado, mesmo porque é a origem da sua denominação, Igreja Adventista do Sétimo Dia, e temos aí o pastor Roberto Cruvinel dizendo que nós não devemos guardar o sábado. Mas qual é a sua opinião?
Mande para cá no 93339-7799. 93339-7799. Como nós temos feito em todos os debates, nós temos trazido alguns áudios retirados da internet para que possa nos também ajudar no embate, no debate, para que nós possamos esclarecer os nossos ouvintes. Hoje nós temos aqui 2 áudios, um áudio do pastor Ivan Saraiva, defendendo a ideia de guardar o sábado. E temos também o áudio do bispo Walter McAllister, e dizendo por que não guardar o sábado. Vamos ouvir esses 2 áudios na sequência e voltamos aqui com os nossos debatedores. Com Cláudio Apolinário. Vamos apresentar uma mentira que parece que é quase institucionalizada. A mentira de que o sábado foi abolido. Não acho estranho que pessoas aceitam os 10 mandamentos até a morte de Cristo, e depois da morte de Cristo começam a aceitar apenas 9 dos 10 mandamentos. Mudaram o 4º mandamento, que fala para guardar o sábado para o domingo. Aí dizem para santificar as festas, outros dias do ano, que não está no mandamento original. E aí, então, para eles não ficarem apenas com 9 mandamentos, dividiram o 10º mandamento em 2. Vale o mandamento, não matarás. Vale o mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Até vale não dirás falso testemunho. Mas o mandamento, lembra-te do dia do sábado para santificar, este não vale mais. Agem como se o sábado tivesse sido abolido, mudado, riscado. Sabe, toda a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. O Espírito Santo inspirava os profetas, os apóstolos, eles escreveram. Mas a sua lei, Deus não delegou para ninguém. Ele mesmo escreveu com o seu próprio nome. Antes do povo judeu existir, o sábado já existia lá na criação. Na verdade, Deus fez o sábado por causa dele, do homem, e não o contrário. É o que Jesus Cristo disse em Marcos 2,27, e acrescentou: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A criação de Deus estabeleceu a ordem que deveria governar o mundo. Junto com o pacote dado por Deus, veio o sábado de descanso, criado por ele, para que depois de 6 dias de trabalho, de labuta, o homem pudesse parar e se lembrar de que tudo que ele tem vem do seu Deus, do seu Deus. Cláudio Apolinário debate. Nos 10 mandamentos, nós achamos em Êxodo 20, o 4º mandamento é observar o sábado e manter ele santificado, ou seja, separado, consagrado. Agora, a regra, então, é um dia a cada 7. Para quê? Para descanso. Não para necessariamente, mas para descanso. Por que eu digo isso? Porque, de fato, o pastor não pode descansar no dia do Senhor. Ele trabalha, é o seu dia de trabalho, o seu dia de maior esforço da semana, ele está ministrando. Então, ele tem que separar um dia que seja outro dia, que não seja domingo. Agora, por que a igreja adotou domingo? A razão é simples. Jesus ressuscitou no 3º dia, que foi no domingo. E por causa da ressurreição, se tornou o dia de culto e descanso da igreja. E então a igreja substituiu o sábado pelo domingo. Isso desde o início. E foi a maneira correta, porque não é o dia sábado que é a regra, e sim um dia a cada 7 que nós devemos descansar. É uma lei de Deus? É uma lei de Deus. É uma lei de Deus que nós devemos observar para o nosso bem. Não é para nos justificar perante Deus. Olha os 10 mandamentos e você verá que todos os 10 mandamentos são para o nosso bem. O sábado também é para o nosso bem. Então, nós não somos vassalos do sábado, nós não somos escravos do sábado, somos servos de Deus. Mas o sábado foi criado para o nosso bem. Agora, você que trabalha o tempo todo, dando trabalho para casa, enfim, deve entender que sua vida precisa de um dia de descanso. Você vai honrar a Deus, vai contar com as bênçãos de Deus o resto da semana, mas você deve separar um dia para conviver com a sua família, para descansar, para não trabalhar. Isso sim faz parte da vida normal de uma pessoa que realmente honra a Deus e quer servir em toda a sua vida. Agora tem debate.
Bom, então vamos lá, deixa eu explicar aqui aos nossos debatedores. Nós fizemos da semana passada para cá, uma mudança estrutural no nosso debate como um teste. Vamos avaliar se esse é o melhor caminho. Nós vamos fazer um primeiro bloco, que é um bloco menor, que é um bloco de explanação, onde os nossos debatedores terão a liberdade de explanar os seus pontos de vista. E no segundo bloco, um bloco um pouco maior, que será o bloco efetivamente do embate, onde os nossos debatedores terão a liberdade de interferirem inclusive, na fala do outro, obviamente com ordem e decência, mas interferir para que nós tenhamos essa dinâmica e as pessoas possam entender aquilo que está sendo falado e a gente consiga abordar todos os assuntos do debate. Então eu volto aqui com o pastor Cruvinel agora desta vez. Nós tivemos aí duas considerações, uma delas que fala sobre o descanso do sábado, do bispo Walter McAllister, em que ele não define que tem que se guardar o sábado, mas ele fala da importância de se guardar o sábado no respeito ao descanso. Já o pastor Ivan Saraiva, ele menciona a mentira de que o sábado foi abolido. Então ele trata, inclusive, como mentira. Como é que o senhor enxerga isso? Quais são as suas considerações? Eu lamento muito que o colega tenha chamado o Espírito Santo de mentiroso. Porque até, talvez aqui se fosse um momento para uma exegese bíblica do colega pastor, em Atos 15, 28, eu vou ler no texto grego. O texto grego diz assim, Edoxengarto pneumatito hagio kai remin. Eu vou repetir. Edoxengarto pneumatito hagio kai remin. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ele começa a fala dele dizendo que a Bíblia é inspirada. Eu acredito, que é o pneustos, não é? Nós sempre falamos aqui. E agora, traduzindo, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Está escrito. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardar de saúde. Não transmite o sábado aqui, o sábado não está aqui. Eu posso dizer, o sábado, segundo a palavra de Deus, está escrito, não preciso de muita coisa. Não preciso da patrística, porque a patrística, os pais da igreja, inclusive, eles não referendam a guarda do sábado. Eu não vou nem usar a questão da patrística. Vamos fazer só exegese bíblica, só isso que o texto diz. Tanto nos idiomas originais. Não é? O pastor disse que lia grego, fez essa pergunta, ele disse que faz a leitura do grego, e provavelmente deve fazer do hebraico também. Então vamos analisar o que o texto diz. A palavra sabaton e a palavra sábata, que é a terceira declinação do neutro plural, eles aparecem, segundo Strong, 68 ocorrências no Novo Testamento, e nenhuma delas como mandamento de se guardar o cristão guardar o sábado. Ora, eu sou liberto do poder da lei. Eu sou fruto de uma nova aliança, não é? Aí nós vamos discutir que parte da lei o que é mais importante. Eu estou disposto a fazer essa discussão com os senhores hoje. O que a Bíblia diz sobre isso? Segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6 até o versículo 7 diz, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma kainé diateques, quer dizer, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, vos revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, que ainda que desvanecente. Quer dizer, eu sou fruto por conta de Evangelion Katai Ioannis, Evangelho de João 1,12, eu sou fruto de uma nova aliança. Eu vou repetir, Atos 2,21, aquele que invocar o nome do Senhor e guardar o sábado será salvo? Não. Porque o tema do debate é esse, devemos guardar o sábado. Agora, se você disser que o sábado é produto da santificação, então nós vamos ter que analisar textos como Romanos 12, 1 e 2, Hebreus 12, 14. E eu quero voltar ao texto de Atos 15, 28, Cláudio, pastor Cláudio Apolinário, e lamentar, não é, que o pastor, colega, e eu estou fazendo isso com muito respeito, que a questão não é pessoal, é doutrinária, né? Dizer que isso o Espírito Santo é mentiroso. Se você que está nos ouvindo e a pessoa diz algo sobre isso, entenda, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Gálatas 1,
6 diz, se alguém pregar o evangelho heterós, outro evangelho, heterós, de tipo diferente, que não seja esse, seja ele anátema. Você já procurou no dicionário bíblico o que significa a palavra anátema? O que é ser anátema? Eu nem vou entrar nessa questão, pastor Ezequiel, do domingo, porque eu tenho uma visão diferente disso. Eu acho que este é o dia que o Senhor Deus fez, me alegrarei e serei feliz, eu vou servir ao Senhor diariamente. Eu achei até que a segunda defesa até foi muito fraca. Diferenciar dias. Eu vejo o sábado, conforme está no decálogo, é bíblico, está na Bíblia. Agora, aplicado a quem? Toda a Bíblia é inspirada, Cláudia Apolinário? Sim, toda a Bíblia é inspirada. Toda ela, mas nem toda ela é doutrina. E nem toda ela é doutrina para a igreja. Então, nós temos que definir o que é doutrina, o que é para a igreja, o que é para o povo de Israel. Dito isso, fiz algumas considerações. E tenho outros textos aqui para compartilhar. Maravilha. Pastor Ezequiel, então, para o senhor explanar um pouco melhor a sua tese e fazer as suas considerações. Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de deixar claro assim, o meu apreço ao ouvir o pastor Cruvinel, porque é gostoso debater com as pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus, ainda que em perspectivas diferentes, né? Isso é natural, eu gostei bastante da sua explanação, ainda que identifique nela centenas de problemáticas que naturalmente estão um pouco além da nossa capacidade de lidar aqui, que tem que ver especialmente com a relação Antigo e Novo Testamento, lei e graça, lei e evangelho e tudo mais. Então, para começar a tentar desamarrar um pouco, desatar um pouco dos nós aqui colocados, existe primeiro de tudo a ideia de que guardar o sábado implica na invalidação do sacrifício de Cristo. E eu acho que a gente não pode tratar esse tipo de inferência de uma forma leve. Porque o que acontece? É verdade que qualquer pessoa que buscar justificação ou aceitação diante de Deus em função de obras que ela própria faz e não no sacrifício de Cristo, incorre em heresia e em pecado grave. A pessoa imagina, eu não traio a minha mulher, então em função da minha postura em não trair, mereço o céu, mereço ir para o paraíso pelas minhas obras? Naturalmente não. Ainda que você não traia a sua mulher, você é defeituoso, pecaminoso em inúmeras outras instâncias, né? Então o que acontece? O que Cristo fez na cruz do Calvário? Nos redimiu do nosso pecado. O que é o pecado? É a transgressão da lei. Quem define o que é o pecado? É a lei de Deus. Não é o que eu acho ou eu não acho, né? Eu acho que esse talvez seja um dos pontos fundamentais da discussão como um todo. Então, o que Cristo faz, na verdade, é destruir o pecado, ou perdoar o pecado, ou, né, morrer por nós em função dos nossos pecados. E você se tornar fiel em função deste sacrifício, então o adúltero não adulterar mais, ou o transgressor do sábado guardar o sábado, não tem nenhuma implicação de invalidação do sacrifício de Cristo. Depois existem inúmeras questões. Então, se você deve guardar o sábado, você tem que se circuncidar e viver pela lei e etc. O sábado pertence a uma categoria de lei dentro da Bíblia, que é extremamente importante. Inclusive, Tiago 2, que não é Antigo Testamento, é Novo Testamento, diz aquele que guardar toda a lei tropeçaria em um só ponto, se torna culpado de todos. E, nesse caso, ele aponta aos mandamentos não adulterarás e não matarás. Então, você não mata, mas você adultera, você transgride essa lei. E a mesma lei que diz não adulterarás e não matarás, diz lá para guardar o sábado. Então, por que nesse caso, um mandamento poderia ser descumprido em função de toda a retórica de que não sou salvo pela lei? E o Adventismo concorda 100% que não somos salvos pela lei. A questão é um pouco mais ampla e mais complicada. Depois eu gostaria de tratar a questão de Atos, capítulo 15, verso 28, de que para o Espírito Santo não existe encargo além das coisas essenciais ali colocadas para os cristãos gentios. Acontece que você não consegue defender que existe aqui uma lista exaustiva de todos os deveres dos cristãos gentios em comparação com
toda a demais revelação bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, o texto ali menciona que você não deve comer aí a carne sufocada, se abstenhar dos sacrifícios aos ídolos, e relações sexuais ilícitas, e etc. Ok, então esse é todo o dever dos cristãos gentios. Então tá, inclusive não há nenhuma menção à ideia, por exemplo, de que você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Isso não faz parte, então, da obrigação cristã. Esse tipo de argumentação não iria muito longe com uma leitura simples das implicações desse tipo de ideia. Inclusive, não precisa amar a Deus, não precisa amar o próximo, porque não está escrito lá em Atos 15 que o Espírito Santo não impôs nenhum encargo além destes. Naturalmente, as discussões são complexas, eu não gostaria de lançar sobre a opinião do pastor Cruvinel nenhum tipo de pecha pejorativa de que ele está falando bobagem. O que ele está dizendo é sério, é extremamente importante, tem implicações extremamente graves. O que eu estou dizendo também é sério e importante, tem implicações graves. Então a gente vai precisar, de fato, discutir de uma forma um pouco mais profunda. O texto de 2 Coríntios 3 é um texto extraordinário, muito complexo da sua exegese, né? O que é esse ministério da morte gravado em tábuas de pedra versus o ministério do Espírito da nova aliança. Isso, de fato, é uma das questões bem interessantes dentro da discussão como um todo. E de todas as aplicações do Novo Testamento ao sábado, nós entendemos que, na verdade, longe de negar a guarda do sábado, o Novo Testamento acaba o pressupondo como livro que é escrito dentro do contexto judaico. Quando João fala, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o gentil que não tem noção nenhuma do Antigo Testamento poderia entender que Jesus é importante para tirar o pecado, mas o judeu tem a compreensão de que Israel matou cordeiro durante séculos e séculos e séculos para derramar o sangue para perdoar o pecado. Então, a maior e melhor compreensão do Novo Testamento passa pela compreensão do Antigo. E quando você vê as primeiras menções aos sábados nos evangelhos, não tem nenhuma ideia de que o sábado não é importante, está para ser abolido ou foi abolido. Pelo contrário, a discussão é, essa visão farisaica da guarda do sábado é correta? E Jesus diz que não, mas não como quem nega o sábado, mas como quem nega tradições humanas que pretendem se colocar em cima do mandamento de Deus, e agora proíbem não só o que Deus proibiu, mas muito além. O judeu não podia não somente não trabalhar no sábado, mas não podia dar uma determinada quantidade de passo, não podia jogar era um objeto com a sua mão direita e pegar com a sua mão esquerda, porque ali era um trabalho, era tipo você cirandar as coisas, entende? O judeu tinha um monte dessas interpretações e etc., que tornavam o sábado um fardo, e Jesus se levantou contra isso, mas lembrando que Jesus é o Senhor do sábado. Então ele é o Deus que criou o mundo em 6 dias e mandou guardar o sábado e mandou guardar o 7º dia. Como é que Jesus não tem nada a ver com o sábado e etc? E aí é um pouquinho das discussões, tá bom? Maravilha! Começamos bem, então, aqui o nosso debate de hoje, colocando essa estrutura, ou testando essa estrutura, de no primeiro bloco do nosso debate haver uma explanação pelos nossos debatedores e no segundo bloco nós irmos para o embate e a discussão efetiva do assunto. Então nós encerramos esse primeiro bloco, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltaremos então para esta fase de embates, onde os nossos debatedores terão aí a chance de se contradizerem, para que nós possamos encontrar qual é a melhor solução e para que te ajude no seu raciocínio de entender melhor este assunto. Enquanto isso, vai mandando a sua mensagem no 93339-7799. 93339-7799. Tem mais. Debate com Cláudio Apolinário. O Papo Tudo de Bom, temporada 2019, está especial. Sexta, 11 da manhã, aqui na Musical. Maravilha, voltando então com o nosso debate, nós temos aqui algumas opiniões de ouvintes, nós queremos também a sua opinião. Nós temos aqui o Bispo Emerson Viana, bom dia. O Bispo Emerson, inclusive, estará conosco amanhã aqui no nosso debate. Na Bíblia não há mandamento antes da chegada da lei. Nenhum homem antes de Moisés guardou o sábado. O sábado foi criado na lei de Moisés, mas o fim da lei é Cristo Jesus. Temos também aqui a opinião do Felipe Beltrão. Não concordo, já que temos que guardar todos os dias para Deus, ou seja, vejo que temos que santificar a Deus todos os nossos dias, assim como a circuncisão é nada, como diz Paulo. A Bíblia nos exorta a sermos circuncisos de coração.
não na carne, mas sim no coração. Deus abençoe vocês. Temos também o Alberto Souza, sim, guardar o sábado é um mandamento do Senhor. Rogério Nascimento, a paz do Senhor Jesus. O maior problema de querer guardar o sábado é justamente achar que será salvo por isso, deixando o sacrifício de Cristo Jesus ignorado. Kleber, não precisa guardar o sábado. E outra, se for guardar o sábado igual a Bíblia relata, ninguém consegue. Se for guardar o sábado, porque também não fazer a circuncisão, como também está escrito. E também a Viviana, bom dia, paz do Senhor. Que difícil esse tema. Eu, particularmente, não guardo o sábado. Mas por que então devemos guardar os outros mandamentos ou dar o dízimo? Acho que cada igreja tem escolhido o que quer seguir. E todas as opiniões são muito coerentes. Tenho muitas dúvidas. Deus abençoe. Bom, a Viviana aqui lacra o intuito do nosso debate, né? Ou seja, que é de esclarecer, de ajudar os nossos ouvintes naquilo que diz respeito aos assuntos que nós colocamos aqui em debate. Para você, então, que ligou o seu rádio agora, estamos inaugurando um novo formato de debate. Vamos avaliando qual é o melhor formato. No primeiro bloco, os nossos debatedores têm a oportunidade de explanar um pouco a sua visão. E agora, no segundo bloco, é o bloco do embate. É o bloco em que nós temos a oportunidade de interferir para que nós possamos começar a fomentar a ideia de uma forma mais adequada aí para os nossos ouvintes. Então, eu vou aqui no pastor Cruvinel. Pastor Cruvinel, o ouvinte Rogério Nascimento, ele fez a consideração, e fica os microfones abertos também aqui ao pastor Ezequiel, dizendo o seguinte, que o maior problema de querer guardar o sábado é justamente achar que será salvo por isso, deixando o sacrifício de Cristo Jesus ignorado. Pelo que eu senti das colocações aqui feitas pelo pastor Ezequiel, não está se vinculando a guarda do sábado à salvação. O senhor concorda com isso? Qual é a sua visão? Não concordo, não. Aliás, eu até quero fazer um comentário sobre a palavra do pastor Ezequiel. Quero fazer isso de forma respeitosa, embora ele diga... Eu estou acostumado com debate há muitos anos já, né, Cláudio? E em vários fóruns. Olha aí a fogueira que você me coloca, hein, Cláudio? Ele usa de forma velada o argumento ad hominem. Quando ele fala logo de cara, assim, ó, olha, centenas de dificuldades, centenas, eu falei pouco, ele achou centenas de dificuldades, mostrando assim uma habilidade teológica fantástica. E disse, olha, não vou colocar a peixe de falar besteira. Quer dizer, isso é um argumento ad hominem, no meu entendimento, né? Que hoje nem... Agora nos ajude aí, eu vou sempre fazer isso, porque os nossos ouvintes precisam de ajuda. Argumento é uma locução latina. Ad hominem. Ad hominem, quer dizer, você tenta desqualificar o interlocutor, né? Porque... Mas vamos ao texto. Eu até pedi para o pastor fazer a exegese do texto. Não meu não, né, gente? Não. A exegese do texto, né? Então, vamos lá. Ele fez a citação que não é exaustivo, o texto de Atos 15, 28. Respondendo ao nosso ouvinte, Efésios 2, 8 e 9, e aí eu concordo com o irmão, com o pastor Ezequiel, quando ele diz o seguinte, que ninguém é salvo por obras. Acredito que foi isso que ele disse. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a nossa discussão está calcada não só na palavra sábado, mas na palavra devemos. Nós devemos. Ora, a santificação... Então, para que a gente já tenha isso, a charada já um pouco resolvida, pastor Ezequiel, devemos no sentido de obrigação, ou seja, se eu não guardar o sábado, eu perco a salvação? Eu parei aqui, viu, irmão Ezequiel? Eu parei aqui, ó. Eu volto nessa daqui, então tá bom. Essa é uma discussão bastante complicada, que remonta, na verdade, não só a discussão do sábado, mas a discussão da lei de uma forma geral. Devo não adulterar para ser salvo? Devo não roubar para ser salvo? Devo guardar o sábado para ser salvo? E a discussão é um pouco complicada, porque, na verdade, existe perdão para os pecados, concordam? Perfeito. Então, transgredir a lei de Deus é o pecado, então o assassino, o adúltero, o ladrão, ele tem a oportunidade de salvação sob as condições da fé, do arrependimento, do novo nascimento, de toda a experiência cristã. A experiência cristã também não nos torna sem pecado. Então, nós somos salvos mesmo sendo pecadores. Tudo isso a gente concorda. O que abre a porta para a gente entender que a salvação não é mérito, não é obras, não é pela lei e etc. Entretanto, o problema é uma postura de negação da lei de Deus e de rebeldia contra o que Deus mandou. Uma pergunta, pastor. É condição sine qua non para ser salvo o sábado? Se você não guardar o sábado, você perde a salvação, sim ou não? Não.
A questão, porém... Então, se o camarada não guardar o sábado... Não, ninguém perde a salvação por coisas simples. Sábado, porque aí eu coloco com o irmão aqui o seguinte... E eu estou lhe tratando como irmão. O senhor vê que eu estou lhe sendo claro, muito... tranquilo. E eu também não quis implicar nenhum tipo de argumento ad hominem contra ti. Eu estou acostumado. Se for homem de palha também estou tudo bem. Pode mandar, que eu estou acostumado com mas esse não foi o intuito, tá? Aconteceu, mas não foi, não tem problema. Ó, a questão é o seguinte, pastor Ezequiel. Existem textos bíblicos que mostram a possibilidade do gentio servir a Deus. Certo. Muitos textos das 68 ocorrências que Strong apresenta do sábado, e você vê Jesus observando o sábado no sentido da sua religião judaica, você vê, inclusive, você vê outros textos assim que provavelmente o senhor vai apresentar e eu vou tentar explicar, e vou explicar da exegese bíblica do texto grego, que é a minha área. Eu pergunto, não guardou o sábado, morreu, céu ou inferno? Eu nem estou falando de sono da morte. Estou falando de céu e inferno. Perfeito. Eu vou para o céu, eu não guardo sábado. Na verdade, pastor, o que acontece? A gente não pode dizer que a pessoa vai para o inferno por não guardar o sábado, como não pode dizer que a pessoa vai para o inferno porque roubou, matou, adulterou, porque para tudo isso existe perdão. O que acontece, entretanto, é que se a não guarda do sábado... Só acredita em perdão sem confissão? Não, de forma alguma. Mas então, o cara está adulterando, morreu, vai para o céu. Então, aí é um ponto interessante. Então, ou seja, o fato de adulterar não impede a pessoa de ir para o céu, desde que ela se arrepende, confesse, nasça de novo, abandone o pecado. O sábado funciona da mesma lógica. Quer dizer, então, que se não guardar o sábado e não confessar, vai para o inferno, pastor? Significa sim. No seu entendimento. Sim, se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Então, eu quero que e dentre eles, aguarda o sábado, sem dúvida. Um texto no Novo Testamento, porque veja bem, eu vou mostrar textos aqui ao senhor sobre... Inclusive, nós estamos falando, já mudamos até o debate. Já estamos falando, né, de reagiasmos, quer dizer, estamos falando de santificação. Então, nós estamos falando de santificação. O sábado é produto da santificação, porque a salvação é pela graça, o senhor concorda comigo? Santificação é pela graça Não, mas a santificação é produto da salvação. Certo. Deixa eu só pedir aos nossos ouvintes que mandem a sua opinião no 933397799, inclusive dizendo se você está gostando desse formato do nosso debate, onde nós temos um primeiro período em que há a explanação livre dos nossos convidados e, num segundo momento, temos esse embate para que nós possamos interferir na fala do outro de forma, obviamente, respeitosa, mas que nós consigamos interferir para que a gente consiga concluir e você aí do outro lado analisar os fatos. Nós temos aqui a opinião de alguns ouvintes, a Nilza dizendo bom dia na paz do Senhor, o verdadeiro cristão deve guardar todos os dias e tirar um dia especial para se consagrar. Temos aqui a Caroline de Embu das Artes, bom dia, graça e paz. Sim, devemos guardar o sábado, até porque faz parte dos mandamentos. Tem pessoas que falam que isso está no Velho Testamento, mas na Bíblia diz em Mateus, no capítulo 5, 17 ao 18, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Se me amais, guardais os meus mandamentos. O sábado faz parte dos 10 mandamentos, então, sem dúvidas, devemos guardá-lo. Pastor Ezequiel com a palavra. Olha, o pastor Cruvinel, ele coloca questões muito interessantes, de grave importância, naturalmente difíceis de responder no ambiente do debate rápido, ao vivo, no ar, mas tudo é muito interessante. O que acontece é, dentro da experiência da salvação, eu não entendo que a santificação seja meramente um produto. Ela é um caminho. Inclusive, sem santificação ninguém verá o Senhor. Pergunta, não entendi. Peraí. Ao final das contas, a santificação ela faz parte da experiência da salvação. Então vamos definir essa questão soteriológica aqui, pastor. Então, quer dizer, veja bem, o senhor santifica para ser salvo ou santifica porque é salvo? Você santifica porque é salvo. Ah, bom, porque agora, se o senhor santifica para ser salvo, o senhor é católico romano. Concordo 100% e discordo da teologia católica. O ponto é o seguinte, a santificação, ela é, vamos pensar assim, uma segunda etapa da experiência da salvação. Mas a salvação é por graça. Claro. É de graça. Sem sombra de dúvida. Isso, mas vamos voltar para o tema do debate. Entretanto, o que acontece é o seguinte, a santificação implica em
conversão, abandono do pecado e transformação do ser humano. Então não guardar o sábado é pecado. Claro que é. Então me mostra o texto bíblico no Novo Testamento, por favor. Vamos lá. Onde é que está alguém? Vamos lá. 1 João, 1 de João. capítulo 3, versículo 4. Tá bom, vamos lá. João 3 e 4. Isso. 1 de João. 1 João 3 e 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mandamento de quem? Mandamento de Deus. Mandamento de quem? Então vamos lá. Então vamos responder. Jesus, Mateus 22. Jesus é Deus. Ele é Deus, eu creio. Enarreno rologos, Senhor, o sétimo dia, o sábado do Senhor, que é o Deus. Caiteós e rologos. Jesus é Deus? Sim. Então vamos ver o que Deus falou. Mateus 22, dentro disso que o senhor falou. Certo? Porque o senhor sabe que a Bíblia se explica pela própria Bíblia. Sem dúvida. Ah, então tá bom. Mateus 22, 35 a 41. E ele está falando, inclusive, da lei. Uhum. Entendeu? E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo, os doutores da lei experimentam Jesus. Certo. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus foi para o decálogo. Não, não foi não. Ele não foi Jesus não foi para o decálogo. Olha aqui. Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amém. Aí no versículo 38, que versa só nos poéticos, aqui é a tela de texto, este é o primeiro e grande mandamento. É o primeiro. Não como qualquer outro profeta possa dizer que o quarto mandamento do decálogo é maior do que qualquer outro. Certo. Isso é heresia. 39. E o segundo semelhante a esse, amarás o teu próximo a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei, e os profetas. Do que Jesus está falando, ouvinte? O pastor sabe melhor do que eu, porque é especialista nesse estudo do Antigo Testamento, da Torá e tudo mais, né? Torá é os 5 livros que nós chamamos Pentateuco de Moisés. Pentateuco. Ele está citando, Jesus está citando, não sou eu não, Jesus. Deuteronômio 6:5, Deuteronômio 10:12. Então eu concordo com o senhor. Agora, o texto de Romanos diz, o fim da lei é Cristo, Jesus cumpre a lei. Eu sou produto de uma nova aliança. Corroborando ainda, esperando a exegese de Atos 15, esperando ela, junto com esse texto de Jesus, eu posso entender, pastor, com todo respeito, que ele tem e amor. Eu fui missionário e recebi missionários que queriam me converter ao sábado. E não foi o sábado que morreu na cruz por mim. Foi Jesus. Missionários vinham em minha casa não para orar comigo, não para ler a Bíblia comigo, missionários sabatistas. Eu não quero colocar, porque tem várias denominações que são guardam o sábado. Eles queriam me converter ao sábado e não a Jesus. Deixa eu lhe dizer, quem colocar qualquer pessoa, qualquer coisa na frente de Jesus é herege. Seja, amém. Pode ser. E pode ser pentecostalismo, pode ser o que for. Mas, pastor Ezequiel, queria lhe ouvir. Esta é a tua máxima? Ou seja, o sábado está na frente de Jesus? Claro que não. Inclusive, porque Jesus é o Senhor do sábado, certo? Então, na verdade, vamos pensar assim. Os sabatistas, assim chamados, entendem que há uma importância de se levar a mensagem do sábado em função de ser um mandamento claramente bíblico, dentre os 10 mandamentos, que, em nome de argumentos puramente humanos, é agora relativizado e negado para que as pessoas possam viver em desobediência a ele, em nome de que vão permanecer salvos e permanecer numa boa. E se esse tipo de argumento fosse usado em relação a poder adulterar, roubar, matar e etc., viraria a heresia mais diabólica da face da terra. Mas Jesus cura no sábado, pastor? Sem dúvida. Jesus libertou no sábado? Sim. Ele afrontou o sábado? Não. Na verdade, o sábado foi instrumento, no Novo Testamento, irmão Cláudio, o sábado foi instrumento de alguns religiosos para perseguir Jesus. Eles usaram o sábado para perseguir Jesus. Pastor, deixa eu aproveitar que o senhor na sequência, porque eu já tenho a opinião do ouvinte nesse sentido, e agradeço aos nossos ouvintes pela participação, que hoje está bombando aqui. Douglas Roberto dizendo o seguinte: entendo em graça que todas as ordenanças foram abolidas na cruz, e os mandamentos dos sábados era para os judeus e não para os gentios. Aliás, está escrito. Meu descanso é em Cristo todos os dias. Foi abolido esta ordenança de sábado na cruz. Bom dia a todos. Temos aqui uma outra opinião. Eu sou o Robson, guardei o sábado durante algum tempo, mas percebi que estava dando prioridade a um dia específico e estava relaxando nos outros. Senti-me fazendo um sacrifício de tolo. O Luciano perguntando: Jesus guardou o sábado?
Pastor Cruvinel. Sim, obviamente, Jesus tinha uma postura dentro da religião judaica. Aliás, eu quero citar um livro para vocês lerem, se quiserem. Procure o livro de Merval Rosa, Psicologia da Religião, que diz que Jesus era supra-legalista. Ele não cumpria a lei pelo cumprimento da lei, mas por aquilo que a lei significava. Esse livro é fantástico. Legal, muito Agora, veja, Deuteronômio. Vamos voltar no Antigo Testamento, que é a especialidade dos irmãos que são... Se você quiser guardar o sábado, no meu entendimento, é um problema que só lhe compete. Não tenho dificuldade com isso, desde que você não diga que se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Isso é heresia. Olha aí, Deuteronômio 5, 14 a 15, o texto mostra, Deuteronômio 5, deuterós é segundo, nomós é lei, repetição da lei. Esse texto mostra que é a repetição da lei. Então, a lei está sendo explicada aqui, que o sábado é um memorial para o povo judeu da sua libertação do Egito. Sem dúvida. Mas no aí... Gênesis tem 50 capítulos, me mostra um texto. O Senhor descansou no sétimo dia. Ele descansou. Beleza. Ele descansou. Agora, eu posso inventar uma palavra. No Novo Testamento, nós vemos uma série de textos. João 5,18, vai anotando. João 5,18. João 9,16. Jesus, o pastor Cláudio e o pastor Ezequiel, é acusado de violar o sábado. Sem dúvida. Para quem acha que o sábado é mais importante ou que pode tolher a comunhão do ser humano com Deus, se alia ao mesmo espírito doutrinário que estava nos fariseus e escribas. Mas, pastor, o que o senhor mencionou? Que Jesus ele fez o quê em relação ao sábado? Ele foi acusado de violar o sábado. Jesus foi acusado de violar o sábado. Como que o senhor enxerga isso, pastor Ezequiel? Jesus foi realmente acusado e ele realmente violou o sábado? Sim, sem sombra de dúvida, Jesus foi acusado em função da sua postura sobre o sábado, que inclusive incomodava fortemente os fariseus. Isso de fato é verdade. Só que isso não carrega nenhuma implicação de Jesus transgredir o sábado, até porque isso seria pecado. Essa é a pergunta. Ele violou o sábado? Claro que não, de forma alguma, até porque isso seria pecado, né? A Bíblia diz que Jesus veio debaixo da lei, cumpriu a lei, se o fim da lei é Cristo, e Cristo não cumprisse a lei, ele inclusive não poderia redimir as pessoas do pecado, seria ele mesmo pecador. Então, concordo. Em número sim, sem sombra de dúvida. O que acontece, porém, é o que acontece. Essa discussão, ela acaba avançando para tópicos um pouco além do debate. Por exemplo, a relação entre Israel e a igreja, o que é o Israel do Novo Testamento, se a igreja substitui Israel, se existem duas entidades separadas. Nós, adventistas, por exemplo, temos a ideia de que a igreja, pela fé em Cristo, ela é incorporada em Israel e não é uma entidade diferente. Tudo aquilo que está dito a Israel, o seu Deus, ó Israel, é o único Deus, é verdade para a igreja. Incorporada com todas as orientações para Israel. Claro que não, porque na verdade Aí eu volto à circuncisão. Sim, eu pergunto, o senhor é concordo, circuncidado? claro que não. O senhor não é circuncidado? Sim, não. Que é símbolo de aliança. Concordo. Mas o ponto é o seguinte. Mas eu sou circuncidado. Certo. Eu sou circuncidado. A Bíblia então o fariseu aqui não sou eu, hein? Não, brincadeira. Não, irmão. Brincadeira. Não, mas o apóstolo Paulo era criado entre os fariseus e foi um grande expoente da teologia cristã. Sim. Eu costumo dizer, ego em mim, roe lá, Christos Padel fumou. Traduzo para o irmão. Eu sou menor dos meus irmãos e venho por último. Eu sou circuncidado de coração, como diz a Bíblia. Perfeito. Meu coração foi circuncidado numa aliança com Deus. No dia que eu aceitei a Jesus, fui liberto dos meus pecados e para mim, todo dia é o dia que o Senhor Deus fez, pastor Ezequiel. Perfeito, eu concordo. Mas, pastores, vamos lá. Ó, nós estamos chegando praticamente ao final do nosso debate. Mas nem começou ainda? Eu queria saber, Claudio, esse negócio da igreja de Israel do pastor Ezequiel. Mas nós vamos fazer o seguinte, então, pastor Ezequiel. Para este tema específico do sábado, o senhor tem até 2 minutos para suas considerações finais, ou seja, para explanar de tudo isso que nós discutimos, aquilo que o senhor entende como mais relevante, como mais importante, para que os nossos ouvintes possam entender e formar a sua opinião. Bom, para a gente tentar resumir a questão, existe sim guarda do sábado antes da concessão dos 10 mandamentos, está em Êxodo 16, em toda a experiência do maná. A ideia de que não existem textos lá em Gênesis mandando guardar o sábado ou tendo pessoas guardando o sábado é irrelevante porque acaba sendo o argumento do silêncio. Muitas pessoas dizem que guardam todos os dias, mas a ideia do sábado é justamente trabalhar 6 dias e
guardar o sétimo. É impossível guardar nesse sentido todos os dias, uma vez que você não poderia trabalhar dia nenhum, por exemplo. Né? Se puder só acrescentar, desculpa lhe interferir, eu acrescento no seu tempo, mas o que seria efetivamente guardar o sábado? Começa lá no pôr do sol, aí... não é isso? Da sexta-feira e vai até o sábado. Mas o que significa isso? Porque a gente ouve algumas, eu não sei se eu posso chamar de aberrações, de pessoas que dizem, não posso nem subir um elevador, porque eu não posso apertar o botão do elevador. Perfeito. Eu acho que são alguns exageros, imagino eu. Sem sombra de dúvida. Na verdade, a discussão... Vou aumentar o seu tempo aqui. Viu? A discussão sobre como guardar o sábado, ela é bastante complicada, sim. Inclusive, ela contextualiza um pouco dos farisaísmos dos fariseus, que depois, o que é trabalhar, o que não é trabalhar, são discussões muito amplas e muito complicadas. Mas, no final das contas, guardar o sábado é dedicar esse dia a Deus fazendo bem, sob o maior exemplo que é Cristo. Então é o dia de curar, é o dia de pregar, é o dia de congregar, é o dia de visitar, é o dia de não cuidar dos interesses do dinheiro, do trabalho, do egoísmo, santificar as palavras, que naturalmente vai incluir a santificação dos demais dias. Se eu consigo cuidar melhor do que eu vejo, do que eu falo, do que eu sou no sábado, naturalmente eu posso aplicar isso para o resto da minha semana, não como quem guarda todos os dias, porque esse não é o propósito do texto bíblico, mas é como quem realmente se dedica ao Senhor. Eu gostaria de ter uma palavra final sobre a questão da perda da salvação a respeito de quem não guarda o sábado. A questão da perda da salvação nunca vai acontecer dentro de uma dinâmica legalista, dentro de uma dinâmica você vai perder a salvação por, entre aspas, uma bobagem. Mas a lei de Deus não é uma bobagem. Assim como vai ter pessoa que vai perder a salvação por causa do adultério, ou do roubo, ou do assassinato, de alguma coisa que a pessoa faça, infelizmente pode ser que alguém perca a salvação porque rejeita a lei de Deus, o sábado, não o adventismo, ou o sabatismo, ou coisas nessa direção. Entretanto, esse juízo só pertence a Deus. Deus também julga a pessoa de acordo com a luz que ela tem. Deus também leva em consideração as sensibilidades, as compreensões de cada qual, e não vai tratar ninguém com injustiça, e ninguém vai se perder por futilidades ou coisas do tipo, você não guardou essa regrinha, você vai se perder. As coisas são muito mais amplas e mais profundas. E agradeço o debate, pastor Cruvinel, um excelente debatedor, e consegui sair ileso aqui, ufa, né? Satisfação tê-lo conosco, pastor. Pastor Cruvinel, em até 2 minutos, para suas considerações finais suas considerações sobre o assunto, obviamente com o foco de esclarecer os nossos ouvintes. Então, meus irmãos, eu vou ser desonesto de pegar vírgulas do que o pastor Ezequiel falou para poder constranger. Eu não vou. Mas eu me alegrei que ele falou que ninguém vai para o céu por futilidade. Então, ninguém vai para o inferno, né? Inferno, aliás, por questão de futilidade. Então, essa questão da guarda do sábado provavelmente pode ser na mente daquilo que ele falou, colocado com uma futilidade. Não penso assim, mas... O que eu coloco em Hebreus capítulo 9, não eu, mas a palavra de Deus, 25 a 27, diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus. Pronto, acabou. Salvação em Cristo. Acabou. Quem coloca qualquer outra coisa é herege. Não tem nada a ver. Gálatas 4. Ainda que o pastor esteja concordando comigo na minha fala, não tem problema. Pode mandar. Não, mas é verdade. 9 a 11. Mas agora, conhecendo Deus, e antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Guardais dias, meses e anos, tempos e anos, receio que vos haja eu trabalhado em vão para convosco. O fim da lei é Cristo, irmão. Eu sou produto, e você também, de uma nova aliança. O sábado era memorial para Israel. Está escrito, está na Bíblia. Não preciso manipular nada, nem inventar, nem colocar outro idioma, nem dar uma de Orígenes e dizer que aquilo tem uma questão metafísica, por uma interpretação metafísica. Eu deixo dizer ao senhor e à senhora que me ouve agora, entrega a tua vida a Jesus, caminha com Ele, serve Jesus Cristo. Se você achar que deve ser para esse dia, não tem dificuldade. Agora, não seja judaizante. A doutrina judaizante, a questão judaizante tem complicado o evangelho nos nossos dias. Jesus é suficiente para salvar. E eu quero encerrar, agradecer ao pastor Ezequiel, Cláudio Apolinário. E, Cláudio, pode deixar aqui o meu Instagram? Posso deixar meu Instagram? Pode, pessoal, claro. Me siga no Instagram, @Roberto Cruvinel, meu site, pastorrobertocruvinel.com.br. O Senhor abençoe. E que esse é o dia que o Senhor Deus fez. Vamos nos alegrar e sejamos felizes. Dando o mesmo direito ao pastor Ezequiel, não sei se tem Instagram, Facebook. Manda um abraço aí para o Facebook, inclusive estamos ao vivo, né? Um abraço para todo mundo. Deus abençoe. Muita gente comentou e agradeço muito a Cruvinel.